estão nos acompanhando hoje no nosso último dia de live. Meu nome é Aline Rodrigues, sou enfermeira especialista em UTI pediátrica e consultora de aleitamento materno. Eu atuo aqui no Hospital Unimed Vale do Caí, na unidade de terapia intensiva neonatal. E hoje a gente vai, então, finalizar as nossas lives do mês de agosto dourado, né? O mês em que nós incentivamos e promovemos o aleitamento materno, em que se intensifica essas ações. E hoje, então, para encerrar, vamos conversar, então, um pouquinho sobre a composição nutricional do leite materno e capacidade gástrica do recém-nascido e falar um pouquinho de colostroterapia. E quem vai me acompanhar é a nutricionista Marielle Valentini, que também ela é especialista pelo programa de residência do multiprofissional do Pronto-Socorro de Porto Alegre, em urgência e emergência, e também é mestre em saúde da criança e do adolescente pela URGS. Tudo bem, Mari? Olá, tudo bom, Aline? É um prazer, então, dividir essa live contigo. Olá a todos. É um prazer para mim também. É um prazer também poder estar nesse último dia, né, desse ciclo de lives em comemoração ao Agosto Dourado, falando sobre um tema tão importante, né? Muitas mães têm muitas dúvidas, então a gente separou um tempinho, né, para estar aqui juntamente com todos que nos assistem, para falar um pouquinho, então, sobre a capacidade gástrica, né, do recém-nascido e também sobre a composição nutricional do leite materno. Então, eu preparei para vocês, eu vou iniciar, né, a minha fala, então, com uma sequência de slides. Eu achei que ficava mais interessante para a gente apresentar algumas figuras para vocês, tá? Então, eu vou iniciar e vocês fiquem bem à vontade em fazer perguntas ao longo da live, tá? Então, esse primeiro slide eu mostro para vocês, no lado esquerdo, né, na figura do lado esquerdo, é o nosso tema da Semana Mundial do Aleitamento Materno, tá? Que nesse ano tem como lema: apoie o aleitamento materno por um planeta mais saudável. E a proposta é discutir as relações entre a amamentação e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável definidos em 2015 pela Organização das Nações Unidas. Então, como alguns exemplos rápidos que a gente pode dar, eu cito a amamentação como uma contribuição para a segurança alimentar da criança, porque fornece todos os nutrientes que ela precisa até os 6 meses de vida. Contribui para a redução da pobreza, né, por não existir custo, né, o leite materno ele já está pronto, né. É ecológico, então, ao contrário das fórmulas infantis, quando a gente pensa na geração de resíduos, então o leite materno não tem, né? E vários outros exemplos, mas fica aqui um convite para vocês apreciarem esse tema tão importante, tá? E ao lado direito, então, o outro logo é o da campanha divulgado pelo nosso conselho, né? O Conselho Federal de Nutricionistas, na Semana do Aleitamento Materno, mostrando que a amamentação é extremamente inclusiva, né? Independe de raça, de idade, ali mostra as diferentes posições do bebê para amamentar, né? A presença ou não de um parceiro, mas que é importante a gente ter uma grande rede de apoio, né? Então, basta a gente apoiar, orientar e incentivar essas mães em relação ao aleitamento materno, tá? Pode passar. Então, a gente vai iniciar falando sobre a composição nutricional do leite materno. Na primeira figura, então, nós temos o colostro. O colostro é o primeiro leite que a mãe produz, tá? Então, ele é secretado nos primeiros dias após o parto, ali entre cerca de 5 a 7 dias após o parto. Do 7º ao 14º dia, o leite secretado é chamado de leite de transição. E a partir desse período, até o decorrer de todo o período da amamentação, ele vai ser chamado de leite maduro, tá? Então, eu vou apresentar cada um deles de forma individual para vocês. Pode passar. Bom, então a gente vai falar sobre a composição do colostro. O colostro é um líquido mais amarelado, mais espesso, tá? Com alta concentração de proteínas, menos lactose e gordura quando comparado com o leite maduro. Tá? Então, é importante ressaltar que o teor proteico ele é composto por proteínas não nutricionais, ou seja, são proteínas relacionadas aos aspectos imunológicos. Tá? Então, essa composição ela é coerente com as necessidades do recém-nascido, que precisa muito mais de proteção agora nessa fase extra-uterina.
né? Então, as vitaminas A, vitamina E, os carotenoides, então por isso que esse colostro tem essa cor mais amarelada, né? A gente às vezes observa um colostro até alaranjado, né? É em função dos carotenoides, quando a gente pensa que alimentos como cenoura, abóbora, manga, mamão, né? Tem essa coloração mais alaranjada, amarelada em função do carotenoide, né? Esse carotenoide também é o que traz essa coloração ao colostro, tá? Que está presente no colostro e está presente em altas concentrações, tá? As imunoglobulinas e os anticorpos, então a gente nem se fala, né? Eles estão elevadíssimos nesse estágio da lactação, então são eles que conferem uma proteção contra as doenças infecciosas e por isso muitas vezes o colostro é chamado de a primeira vacina do bebê, né? Quando a mãe transfere os anticorpos para o bebê. Tá? O colostro também é responsável pelo crescimento da flora bacteriana intestinal e ele atua como se ele formasse uma camada no intestino do bebê, preparando para receber o leite que vai vir depois, o leite de transição e o leite maduro. Vale ressaltar que o colostro é secretado em poucas quantidades por mamada, justamente porque o estômago do recém-nascido ele tem uma capacidade gástrica muito pequena nos primeiros dias, né? Mais adiante a gente vai falar sobre isso e vai ficar mais claro para vocês por que ele é secretado em pequenas quantidades, às vezes até em gotinhas, tá? Mas isso eu vou falar mais adiante. Então, sobre o colostro, a composição do colostro é isso, tá? A Aline também, nessa live, ela vai nos ajudar a entender um pouquinho da colostroterapia, então agora fica com ela essa informação. Muito importante isso que foi falado, né, Mari, sobre toda essa composição, né, como o colostro é rico em imunocomponentes, para que pode ajudar, né, a fortalecer o sistema imunológico do bebê que ainda não está preparado nesses primeiros dias, né, e nem se fala, então, para um bebezinho prematuro, de extremo baixo peso, que a gente comentou nos outros dias de live, né, que é tão importante o toque, é tão importante colocar o bebê pele a pele com a mãe para poder estimular a amamentação, e às vezes com esses bebês prematuros não é possível de imediato, e às vezes nem se tem um momento assim em que vai ser estabelecido isso, né? Então a gente tem a colostroterapia como uma alternativa para poder já começar a administrar o colostro para esses bebês, independente se ele vai receber então dieta via sonda gástrica ou não, né? E aí ele acaba sendo muito além do que a parte nutricional, né? É como se a gente tivesse dando para eles a primeira vacina deles, né? Para poder fortalecer, então, o sistema imunológico. E como é que ele é feito? A gente faz uma ordenha beira-leito com a mãe, né? E administrado leite cru, 0,2 a 0,5 ml em cada cantinho na boca, que é através da ação da mucosa oral com o colostro, que ele faz, então, ele acaba potencializando esses imunocomponentes para o bebê e fortalecendo, então, todo o sistema imunológico, a flora intestinal, que é tão importante para eles nesse primeiro momento. Como tu falou também, né, ele é feito, então, nos primeiros 7 dias, a partir das 24 horas de vida do bebê, o quanto antes possível, né? Até o 7º dia de vida, porque depois que ele passa para o leite de transição, que é o que tu vai falar mais tarde, né? Ele não tem mais essa capacidade, ele não tem mais ele não tem tanta efetividade quanto ele tinha quanto o colostro, né? Mas ele com certeza continua sendo o melhor alimento para o bebê nesse primeiro momento. É importante a gente incentivar o aleitamento, continuar incentivando o aleitamento materno. Além dessa questão nutricional e do aleitamento materno, né, de administrar o colostro via mucosa oral do bebê, a gente incentiva também a mãe a ir até a UTI, a que ela fique, que ela tenha outros tipos de cuidado que ela pode fornecer para esse bebê, né, que é ela estar presente, ela conseguir esgotar a mama, né, se preparando para quando esse bebê estiver maduro, estiver estável e tiver condições de iniciar o aleitamento materno, ela também está preparada para isso, né, e a gente acaba incentivando
é uma via de mão dupla, né? A gente ajuda o bebê, que ele tanto precisa nesses primeiros dias, e a gente também consegue ajudar a mãe também, né? E consegue também continuar administrando leite de transição da forma que ele puder receber nesse momento, né? Que é tão importante quanto o colostro, né? Exatamente. Que é o leite de transição e o leite maduro que ele vai precisar com certeza. Isso. Que bom, Aline. Então, vou dar continuidade, então, falando um pouquinho então, sobre a composição do leite de transição e o leite maduro, tá? Então, o leite de transição é o leite produzido entre a fase de colostro e de leite maduro, né? E ele se inicia na pojadura, que é a descida do leite. Então, por isso o nome transição, entre colostro e leite maduro, tá? De amarelo, então, daquele leite mais amarelado, mais alaranjado do colostro, ele passa a ter uma coloração mais esbranquiçada e o volume vai aumentando, tá? Então, a mãe vai começar a sentir os seios mais pesados e cheios do que nas demais fases da amamentação, tá? Então, esse leite apresenta mais calorias, ele se adapta às necessidades do bebê e tem maior concentração de gorduras, vitaminas e lactose. Tá? Nessa etapa, então, muitas mães começam a acreditar que seu leite é fraco por causa do aspecto, mas é importante destacar que ao extrair inicialmente o leite, ele possui maior volume de água, então não é preciso se preocupar, tá? O leite maduro é o leite que vai acompanhar o bebê durante toda a fase da amamentação. Então, ele oferece todos os aminoácidos essenciais para o bebê, mais proteínas nutritivas do que o colostro e imunoglobulinas. Tá? Então, a energia fornecida pelo leite aumenta ao longo da mamada, atendendo às necessidades para o crescimento e desenvolvimento da criança. A quantidade de lipídios e carboidratos, né, nesse caso na forma de lactose, também aumenta com o tempo de lactação. E a necessidade proteica, então, vai diminuindo. Tá? O leite maduro também é rico em vitaminas e minerais e contribui para o desenvolvimento do bebê. Então, de uma forma geral, o leite maduro se adapta às necessidades do bebê em relação a nutrientes e a volume. Tá? E é importante salientar, né, Marielle, que é esse leite maduro que é tão rico em gorduras, lactose, né, que é esse que vai, além de saciar o bebê, né, é o que ele vai adquirir peso, né. Por isso que é tão importante a mãe sentir aquela sensação de mama vazia que a gente diz, né, de ver que a mama esvaziou efetivamente, né, que o bebê conseguiu sugar bem. Então, e é que ele conseguiu atingir o leite maduro, que não ficou só naquela no leite de transição, né? Porque a princípio o leite maduro, né, o final da mamada é onde vai ter mais gordura ali, que é onde que vai contribuir para o desenvolvimento do bebê, né, para ganhar peso, para crescer. Então, por isso é importante o que tu comentaste, assim, de esvaziar aquela mama. Sim, e também de não estabelecer um tempo para o bebê mamar, né? Tem que ser a livre demanda, para poder então atingir esse leite maduro, né? Isso, exatamente. Bom, depois então de falar sobre a composição do leite de transição e leite maduro, eu vou falar então sobre a capacidade gástrica do recém-nascido, tá? Então, a gente vê no primeiro dia, então o bebê, ele tem o volume, né, o tamanho do estômago do bebê, a gente pode comparar a uma cereja, ou seja, ele pode receber de 5 a 7 ml de leite, tá? Então, o volume é bem pequeno, por isso que o colostro também, ele é secretado num volume menor, porque, a princípio, é o que o bebê consegue, né? É o tamanho do estômago do bebê, tá? O bebê aos 3 dias, então, ele tem uma capacidade que a gente compara ao tamanho de uma noz, né? De 22 a 27 ml, tá? Na primeira semana, então, depois de uma semana, o bebê tem o estômago na capacidade de uma ameixa, tá? De 45 a 60 ml. E no primeiro mês, então, ao completar um mês, a gente faz a comparação do tamanho, né, o volume do estômago, do tamanho de um ovo. Então, tem a capacidade de 80
a 150 ml. Então, a gente vê que lá no início, né, no primeiro dia, o bebê tem uma capacidade gástrica bem pequena, né? Então, muitas mães ficam muito apreensivas, né, no sentido de volume, né? Mas é isso mesmo. Ele está começando a vida dele extra-uterina, né? Então, a capacidade ela é menor mesmo, E é tá? um tema que gera bastante dúvidas, tanto para profissionais quanto para as mães, principalmente, né? Bastante ansiedade, né? Falando bem, né? Chega nos primeiros 2, 3 dias, tem pouco. Não precisa muito a mais que aquilo, né? E aí se Isso, aperta a mama das mães para tentar tirar um pouco mais de colostro, mas aquilo ali ela tá produzindo o que o bebê dela vai necessitar naquele isso. primeiro momento, né? E que É, depois da pojadura, que é o terceiro, no segundo, terceiro dia de vida depois do nascimento, que vai aumentar a quantidade de volume de leite e com a estimulação do bebê que vai aumentando o volume, né, Mari? isso. A partir do estímulo do bebê, né, do estímulo de sucção, é que o leite também, né, passa pelos dutos, né, e vai sendo secretado. Então, é muito relacionado ao estímulo do bebê, a pega do bebê, né, deixar o bebê nessa mama, né, então é isso que Fazer a vai... mama. Isso, isso aí. Bom, ao final da minha apresentação, eu trouxe também, então, uma sugestão, né, para as mamães, para a rede de apoio dessas mães, para os profissionais que tenham interesse também. O guia alimentar, então, para crianças brasileiras menores de 2 anos, a última versão, então, foi publicada agora no final de 2019, que traz, então, todas essas informações, né, sobre toda a parte, então, de amamentação dos primeiros dias e até, né, o início da alimentação complementar, até os 2 anos de idade dessas crianças, né? Então é uma leitura bastante interessante, muitas informações lá. Então acho que é uma dica que eu dou, então, para quem tem curiosidade sobre o assunto, né? E quem quer saber um pouquinho mais. No lado direito, então, eu deixo o nosso guia da amamentação, então, ilustrado para vocês. Está saindo do forno, né? O nosso novo guia da amamentação, que nós disponibilizamos para todas as puérperas, né? Então, para também auxiliar, é um guia bastante resumido, mas que traz muitas informações relacionadas à pega, né? A forma como amamenta o bebê, né? Isso tudo que a gente comentou hoje sobre a composição do leite materno. Então, tem muitas dicas lá. E também deixo o nosso serviço de nutrição, né, e dietética à disposição, tá? Para se tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato, fiquem bem à vontade. Ótima, essa nossa conversa foi muito bom, acho que esclareceu dúvida para bastante gente, né? E o quanto é importante essas informações também para quem está na parte do profissional, né? De não de conter um pouquinho a ansiedade, de que é normal mesmo ter pouca quantidade de colostro naquele início, de que o bebê também ele pode mamar pouco, mas por questão da capacidade dele, né? De ele não querer mais mesmo, né? Foi muito bom. Isso. A É gente muito vai importante. abrir. Pode falar. É muito importante a gente poder contribuir, né? Porque a gente sabe que algumas informações, né? A gente tem as mães, né? Elas chegam com muitas informações, sim, mas muitas delas também precisam ser um pouquinho mais trabalhadas, né? Então, que bom a gente ter essa oportunidade de acalmar essas mães, né? De mostrar que o leite materno é muito importante e justamente pela composição dele, então mostrar essa importância dessa forma, né? E acalmar elas em relação à quantidade, né? Que não existe leite fraco, né? Então, todo leite ele é adequado para as necessidades do seu bebê. Então, quando a gente pensa assim, então o bebê prematuro, como é que fica, né? Como é que é o leite, né, da mãe desses bebês? É o leite adequado para as necessidades daquele bebê prematuro,
né? Exato. Então, Apesar todo de leite... aparentemente ser iguais, né? A Isso, composição dele vai ser diferente para cada bebê. Não tem exato. como a cada mãe vai produzir o que o seu bebê precisa, né? Precisa, exatamente. Então, a natureza ela é muito sábia nesse sentido, né? Ela prepara a composição do leite materno de acordo com a necessidade do seu bebê. Então tá. Vamos fazer então abrir para perguntas, né? A gente já tem algumas aqui separadas, né? Uh, a pergunta então que a gente tem aqui é sobre aquele bebê em que mama e parece que não sacia. O que, que pode ser? O meu leite é fraco? Essa é uma das perguntas então que surgiu. O que, que a gente pode responder então? Isso. Primeiro, é isso que a gente estava comentando, né? Não existe leite fraco, né? Existe o leite adequado para cada bebê. O que, que a gente pode, né, orientar para essa mãe? Se o bebê está com a pega correta, né? Se ele consegue, então, fazer essa mamada do início até o final, como a gente tinha comentado, né? De chegar até aquele leite mais rico em gordura, né? Então, nesse sentido, a gente pode trabalhar muito com as mães. Tu também tem uma experiência muito grande, né, Aline, incentivando as mães e orientando elas em relação a isso, porque acredito que chega muito essa dúvida, né, às vezes é algo que vem de casa já, que ouviu falar, né, e vocês também conseguem fazer uma boa orientação em relação a isso, né? Eu acho que essa dúvida é uma das que mais existe, assim, na questão do aleitamento materno, que gera uma grande ansiedade para as mães também, né? Em que tem toda a questão de adaptação do bebê, tem que a gente verificar se a pega realmente está correta, né? E, infelizmente, esse é um dos motivos, então, que acaba se introduzindo a fórmula infantil, né? Às vezes desnecessariamente, né? Então, é essa questão da gente orientar, saber avaliar uma boa pega, uma boa sucção, né? Para a gente poder ajudar esses dois a manter a amamentação, né? E aí é onde Isso. acaba, então, às vezes, quanto mais a gente introduz mamadeira, já inicia com confusão de bicos, que foi o que a Luísa falou na semana passada, né? Tem todas as outras questões que a gente precisa reavaliar e precisa estar junto dessa mãe para ela ter tanto apoio profissional quanto familiar, que é muito importante. Uhum. Exato. Temos mais uma pergunta, então. Gostaria de saber se há algum alimento proibido para o consumo da mãe enquanto está amamentando e que falasse um pouco mais a respeito da restrição alimentar de forma geral durante a amamentação. Essa também é uma questão que surge bastante nas mães, né? Acabam se abstendo de algumas coisas com medo que vai atrapalhar a amamentação, né? Tu quer falar um pouquinho, Mari? Isso existe muito, e também existe muito, assim, a avó que comentou alguma coisa, né, e eu vou passar a fazer isso porque eu acho que pode dar cólica no meu bebê, né, então a minha alimentação vai ser diferente em função disso. Na verdade, não existem estudos que mostram que determinado tipo de alimento vai provocar cólica ou não vai ser interessante para o meu, né, pro leite, para o meu bebê, tá? O que a gente sempre fala, assim, moderação no consumo de alguns alimentos que se sabe que podem ser mais estimulantes, né? Então, por exemplo, café preto, né? O chimarrão, aquele lá do início, né? Das primeiras cuias, né? Mas mesmo assim, nada é restrito, tá? Nada é proibido, mas sim com moderação, tá? Então, a mãe tem que ter uma alimentação saudável, consumir água, né? Ter, né, como possível, descansar, ter uma noite, né, de sono mais adequada, buscando a sua rede de apoio para auxiliar ela, né? Então, isso tudo é o que vai trazer um bom leite materno, né? O que vai deixar isso super bem. Mas em relação à alimentação, não tem nenhum tipo de restrição a princípio. A não ser em casos que se observa. Comendo chocolate, pode continuar tomando chimarrão, que não faz mal, mas com moderação Pode. sempre, né? Isso, com moderação, é essa a ideia, tá? A não ser casos, assim, que se observa que determinado alimento, a mãe observa que o bebê
tem alguma, né, demonstra algum desconforto, né? Mas isso sempre é feito com o auxílio de médico, né, de nutricionistas para tentar identificar alguma coisa, tá? Essa é uma exceção. Fora isso, pode consumir tranquilamente todos os tipos de alimento, desde com moderação. Certo, então. A gente tem mais uma pergunta. Bebê com muito soluço tem algo que pode ser feito e o que causa? Acho que essa questão fica um pouco mais para mim, né? Isso. A questão do soluço, então, é uma questão do ar estar passando de uma forma diferente no trato gastrointestinal, né? No esôfago ali. Não tem muita coisa que pode ser feito, né? A gente tem que só avaliar para ver se pode não estar relacionado com outras causas. Interessante é conversar com o próprio pediatra para ver se ele pode ajudar em alguma outra situação. Mas relacionado ao aleitamento materno, não tem problema nenhum, né? E só avaliar, porque às vezes com tanto soluço pode dar uma regurgitadinha ali, né? E aí só tomar cuidado na hora de deitar o bebê, de ficar uns minutinhos com ele mais no colo, né? Eu acho que é mais ou menos relacionado a isso. A gente tem mais uma perguntinha, então, né? Que é sobre tamanho de peito faz diferença, assim, na quantidade de leite que é produzido. Se a mãe tem um peito pequeno, ela vai produzir menos leite. Se a mãe tem um peito maior, ela vai produzir mais leite. Tem alguma diferença na questão de produção de leite? Não, não tem diferença na questão de produção, assim, de tamanho de mama. Ela vai, o que vai ajudar ela, na verdade, é a questão de estimulação. Isso. Quanto mais o bebê ele for pro peito, quanto mais o bebê sugar efetivamente conseguir esvaziar a mama, ela vai produzir o leite, vai ser uma demanda conforme aquele bebê precisa, né? Existem algumas mães que têm um pouco menos de leite, e isso aí o que vai ajudar vai ser um profissional da área, né? Para poder ver o que ela pode fazer para poder talvez aumentar um pouco a demanda e ajudar ela nessa questão do leite. Mas o que vai ser essencial é a produção, para a produção vai ser a livre demanda. Colocar o neném para mamar e o neném mamar e esvaziar a mama, né? Exatamente. Acho que não temos mais perguntas, né? Tá tudo. Acho que conseguimos sanar bastante dúvida, né? Foi muito boa essa nossa conversa. Que bom, Aline, eu adorei também. Muito boa, sim. Vamos finalizar então a nossa live, né? Vamos fechar então nossas apresentações do Agosto Dourado. Agradecemos todos a participação de quem pôde nos assistir, né? Nessa tarde. Lembrando que essa nossa live vai ficar disponível na página do Unimed, né? Para quem não pôde assistir nesse momento ou quiser rever, vai estar disponível lá, certo? Então, até breve. Tchauzinho. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.